bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus seja louvado. Com muita alegria no Espírito Santo estamos aqui nesta manhã para meditar mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus para consolar, confortar, alegrar, trazer esperança para a tua vida. Queria meditar sobre este tema que diz o vencedor da morte. E está lá no livro de Mateus, capítulo 28, do versículo número 5 e versículo 6, diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Irmãos, nós vamos saber aqui, através de muitas questões que o mundo traz, quem matou Jesus? Foram os romanos? Foram os judeus? Quem matou Jesus, irmãos? E nós vamos trazer aqui essa mensagem que vai trazer uma resposta de quem matou Jesus. Mas antes de mais nada, irmãos, eu queria que você deixasse sua like e se inscrevesse também aí para que toda vez que vier uma mensagem da Igreja Batista Ágape, você seja avisado. Tá bom? Dá uma like aí. Então, irmãos, nesta manhã nós vamos trazer esse tema, o vencedor da morte. Mas antes de dizer quem que matou Jesus, nós vamos trazer aqui algo a respeito da vinda do Messias. Quem é o Messias? Quem era Jesus? Quem é o Manuel? Quem era o Yeshua? E o profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, já estava predizendo a respeito da vinda do Messias, que diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E está praticamente em concordância com a mensagem que existe aqui no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Irmãos, nada mais claro do que a Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia, ela na verdade, ela dá muitas respostas para o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Mas o que eu quero trazer esta mensagem nesta manhã é a respeito daquele que venceu a morte. Nessa introdução, irmãos, eu quero aprender e ensinar também a respeito da vitória de Cristo sobre a morte. Jesus Cristo, ele é o vencedor da morte. Todas as demais religiões, irmãos, do planeta, existem diversas e milhares de religiões no mundo inteiro, são religiões de profetas e fundadores mortos. Você já viu isso? O cristianismo não. O cristianismo é a única religião do planeta, irmãos, que existe um fundador que está vivo. Jesus Cristo não está mais no túmulo. Quem já visita Israel, visitou Israel, quem teve o privilégio, eu ainda não tive, mas eu quero ter o privilégio de um dia visitar Israel. E no túmulo está escrito que ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então muita gente vai lá visitar o túmulo, um túmulo vazio. Porque ele venceu a morte e o inferno, irmão. Cristo é a vida. Primeiro tópico aqui: a vida venceu a morte. A morte jamais poderia, irmãos, vencer o autor da vida. O autor da vida é Jesus Cristo. Lá em João 11, 25, Jesus já havia declarado: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição de Jesus, para vocês terem uma ideia, irmãos, apenas comprovou esta declaração. Olha que maravilha, que tremendo isso, irmão. Nós estamos vivendo e transmitindo uma palavra através daquele que é o autor, até hoje. E vai ser até o autor, até a consumação do século. Ele diz que ele estaria conosco até a consumação do século. Então essa declaração que ele fez e as demais declarações são verdadeiras, irmãos. Nós não transmitimos um evangelho mentiroso. Nós não estamos aqui para pregoar, irmãos, ou a pregar um evangelho que não tem sentido. Senão não teria mesmo sentido se Jesus estivesse morto, irmãos. Então ele veio para nos trazer vida e trazer vida em abundância. Segundo tópico, irmãos, o próprio Jesus lá em João 10, 17, olha aí, irmãos, olha só para dizer e para testificar quem que matou Jesus. E o próprio Jesus havia vida lá em Mateus 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Não foi a morte que Jesus matou Jesus, foi ele mesmo, irmãos.
Foi Ele mesmo que se entregou, aleluia, para nos dar vida e esta vida maravilhosa em abundância. Mesmo que doou a vida por nós, ao terceiro dia Ele reassumiu novamente. Olha só, irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Olha o que Paulo escreveu ao povo de Coríntio. 15, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Olha aí, olha o que Paulo estava escrevendo. Primeiro foi visto por Pedro e depois pelos outros os discípulos. Vocês sabem muito bem da mensagem, quando Jesus ele ressuscitou, ele aparece numa sala, irmãos, que estava trancado pelas portas e trancado pelas janelas. Os discípulos estavam temerosos, o Messias, o nosso mestre, o nosso líder morreu. E eles não entendiam que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. E ele havia deixado algumas mensagens, eis que eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A pedra rejeitada, a pedra angular está sendo rejeitada, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Eles não entendiam essa mensagem, eles nunca tinham visto isso, mas haviam visto que Jesus havia feito milagres de ressuscitamento, ou ressuscitação. Jesus ressuscitou a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a Lázaro, eu creio que Jesus ressuscitou muitos outros. Jesus foi alegria no meio dos sepulcros e no meio dos sepultamentos, ou na hora que o povo estava em lamentação, para sepultar um ente querido, e ali estava trazendo alegria e a paz, e Jesus fez muitos sinais e prodígios e maravilhas, tantos outros que a Bíblia diz lá no livro de João que não se conteria em livro nenhum. Então, para você ter certeza daquele que você serve, irmão, Jesus está vivo e está vivo para todos sempre, aleluia, louvado seja Deus. Lá no livro de Atos, irmãos, capítulo 2, versículo 24, está escrito que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ele ser retido, meu irmão. A morte não tinha que ter força sobre a vida prevalece, a vida em abundância prevalece. Então nós vamos viver esse tempo novo, um tempo novo de ressuscitamento, de ressuscitação, aleluia. Vamos ressuscitar na nossa vida, irmãos, aleluia. Jesus não morreu, ele morreu em carne, mas ressuscitou ao terceiro dia num corpo de glória, que um dia ele vai vir buscar a sua igreja, aleluia, louvado seja Deus. Oh, maravilha, isso é tremendo, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. No livro de João transmite muitas mensagens a respeito da vida de Jesus ressurreto. Está escrito, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Maravilha. Deus ele concedeu essa vida a Jesus, e Jesus ressuscitou, irmãos. O próprio Deus, Emmanuel, Deus conosco, se tornou Deus presente em nosso meio. Aleluia. Mas a morte não pôde vencer a vida, o autor da vida. Em Mateus 16, 18, Jesus havia feito uma promessa dizendo: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para comprovar isso, irmãos, ele teria que tomar as chaves da morte e do inferno. E Jesus fez isso, irmãos. Lá em Apocalipse 17, capítulo 1, versículos 17 e 18, Cristo ressuscitado e vencedor da morte e do inferno disse a João. João estava na ilha de Patmos. Ele mesmo transmitiu a mensagem para João. Diz assim: não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem manda nas portas da morte e do inferno? Não é mais o diabo, irmãos, é Jesus Cristo quem manda. Aleluia, louvado seja Deus. Que seja um tempo novo para a tua vida, que você acredite, irmãos. Choramos quando nós assistimos os filmes na morte de Jesus, nós choramos, irmãos. Mas era necessário que Jesus morresse para transmitir vida a toda a humanidade, para aquele que crê, irmãos. Isso é para aquele que crê. Para quem não crê, irmãos, qualquer comprovação que você der, ele não vai acreditar. Mas isso é para nós, cristãos, não cristãos, para você que
que serve ou tá e tem uma religião, seja você católico, espírita, protestante, aleluia, evangélico, para você que profere qualquer outro tipo de religião, irmãos, só existe um que venceu a morte, e esse se chama o Emanuel, o Deus conosco, Jesus o Cristo, o Salvador do mundo. Amém, meus irmãos? Eu quero orar, Senhor meu Deus, que nesta manhã seja um tempo novo, seja um tempo de nós acreditarmos que o Senhor se faz presente em nosso meio. Quando nós buscamos o Senhor, nós o encontramos, a sua palavra diz, aquele que busca o Senhor encontra. E nós estamos aqui nesta manhã buscando ao Senhor, e eu sei que o Senhor se faz presente aqui, aí na casa do meu amado irmão, da minha amada irmã, que está ouvindo esta mensagem. Que Deus seja louvado em todo o tempo nesta manhã, que Deus seja o Deus da cura, o Deus da libertação, o Deus que liberte de todo vício, de toda malignidade, de todo mal, de toda enfermidade, de toda doença. Senhor, que o Senhor possa estar aí entrando em cada lar agora. Eu creio que cada irmão está abrindo a porta do seu coração nesta manhã, que o Senhor possa fazer presença e o irmão possa sentir a tua presença nesta manhã, porque o Senhor venceu a morte não pôde contê-lo. Aleluia, onde está o inferno, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Aleluia, louvado seja Deus, que Deus vive e ressuscite a sua vida nesta manhã, é o que eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado em todo o tempo. Operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Shalom.